Bom, é isso aí, né, galera? Mais um vídeo aí, né? Sempre agradecendo mais uma vez a sua paciência, sua audiência e a sua presença aqui no meu canal, que tanto nos abrilhanta aí com suas visualizações, as suas curtidas e os seus comentários, né? Que enriquece aqui a nossa plataforma. Bom, gente, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, sabe, um pouco diferente, né? Porque eu tento tocar nesses assuntos, porque eu acho que como não tem muita discussão nesse assunto, então a gente procura trazer aqui à tona para poder realmente é, para fazer um pouco mais, levar um pouco mais de reflexão aqui para os nossos internautas realmente, né? E aí a gente enriquecer mais o debate aí, sabe, realmente que é muito, que precisa, realmente, que precisa, que precisa mais disso, realmente, né? De discussão, né, gente? De pensamento, de reflexão, né? A gente precisa refletir muito na vida, né? Porque eu acho que é isso que falta muitas vezes na vida da gente, né? Eu sei, sabe, que realmente muitas vezes a vida da gente está sempre atribulada, né? Atribulada por problemas familiares, problemas no serviço, problemas, sabe, realmente, problemas de dívida, né? Problemas na escola, muitas vezes, né? Mas a gente precisa saber refletir, sabe, gente? A gente precisa refletir, porque quanto menos a gente busca realmente quanto menos a gente busca realmente a reflexão, mais a gente toma atitudes sem pensar e aí vem depois o arrependimento, né? Então a gente tem que refletir bastante sobre a nossa vida da gente. Bom, a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês, né, gente? Eu acho que como vocês já viram no corpo do título, né, desse vídeo, é a questão dos evangélicos, né? Sempre vem com essa discussão, né? Ah, os evangélicos vão dominar, sabe mesmo, né? O Brasil vai atingir a maioria, não sei o que, papapá, pepé, pipi, popó. Sempre vem essa discussão, né? Sempre tem mesmo, né? Sempre tem esses números aí, né? Eu até me lembro, sabe, que tinha também realmente um vídeo também do Luiz Felipe Pondé que falava sobre isso também, né? É... Enfim, recentemente também, acho que tinha até um site também falando que até, você vê, acho que tem até, eu acho que eu vou ver se consigo colocar aqui, né, gente, que era um site, não sei se era do Gospel Prime, agora não me lembro também, né, mas eu vou colocar aqui, né, para vocês verem realmente como muitas vezes essas previsões falham realmente, né, essas previsões falham, sabe, do crescimento, sabe, realmente do mundo evangélico. É, vai crescer ou não vai? Eu não sei, gente. Eu, sinceramente, é muito difícil você responder essa pergunta. Eu acho que vai ser muito difícil crescer, sabe, realmente, os evangélicos para atingir a maioria. Eu acho que talvez que eles já tenham atingido o seu número, a quantidade, sabe, realmente é desejada, porque eu acredito, sabe, gente, que haverá ainda resistência católica, sabe, realmente mesmo. Aliás, já está tendo resistência católica, né? Já tem muita resistência católica. Você vê mesmo no YouTube aí, né? Canais católicos aí, né? Até confesso que me espanta, né? Esses canais apologéticos católicos, mesmo estando aí realmente no YouTube, né? E então haverá, sempre vai haver uma resistência mesmo, né? Sempre vai haver uma resistência. Eu não me esqueço de citar, por exemplo, na gestão passada, anterior, né? Praticamente a Igreja Católica ela foi muito favorecida, muito bem, né? Aquela, aquela legislação, sabe, que legislação, naquele acordo, né, que o Lula fez com a Santa Sé, né, de, de permitir o ensino confessionário e ensino público, e agora, recentemente, até mesmo sendo ratificado pela Corte Suprema, né, a Corte Suprema Federal, né, o STF, né, numa maioria apertada, realmente mesmo, né, conseguiu, permitiu isso realmente. Né. Você vê que existe uma resistência ainda, né? Existe uma resistência católica, sabe, ainda, né? E a Igreja Católica, sabe, gente, ela sempre foi muito favorecida, né? A Igreja Católica, porque a gente sabe muito bem como a Igreja Católica, sabe, realmente, ela se manteve seus fiéis e manteve o seu poder, né? A Igreja Católica, sabe, realmente, ela sempre teve ligado muito ao poder, né? Teve ligado. Ela teve que mudar, sabe, assim, os seus posicionamentos, porque com a reforma protestante, né? Ela teve que mudar muito as suas atitudes, né? Os seus pensamentos, né? Porque senão a tendência, sabe, mesmo seria
a Igreja Católica, sabe, realmente se tornar extinta, né? Então, muita coisa, sabe, realmente mesmo, a Igreja Católica acabou, sabe, realmente mesmo, mudando a sua forma de pensar e a sua, e também os seus modos operantes. Mas a Igreja Católica, né, gente, ela sempre foi muito favorecida. A Igreja Católica já foi a igreja oficial desse país. A gente não pode esquecer disso, realmente mesmo, né? A Igreja Católica já foi a igreja oficial do Brasil na época do Império. Só a partir, sabiamente, da República é que a Igreja Católica ela perde esse status, mesmo, né? E o Brasil torna-se um país laico, né? Graças mesmo a enorme influência, sabe, também, sabe, de grandes advogados aí, por exemplo, como o Rui Barbosa, né? Mas no Brasil Império mesmo, só para você ter uma ideia, né, gente? O Brasil Império, o catolicismo praticamente dominava aqui, né? Eu não sei se já cheguei a falar sobre isso, né, gente? Acho que os batistas, por exemplo, já tentaram aqui colocar, já tentaram se implantar aqui, já tentaram, sabe, se já tentaram se implantar aqui no Brasil, sabiamente, no século XIX, né? Ainda quando o imperador era o Dom Pedro I, e, e eles não tiveram sucesso por conta da resistência católica, né? Da resistência católica, realmente mesmo, né? A resistência católica mesmo foi muito grande. Na verdade, as primeiras denominações religiosas, elas só começaram a surgir a partir, sabe, de Dom Pedro II, né? A partir de Dom Pedro II é que realmente começaram a surgir aqui, né? Porque o Dom Pedro II, acho que Dom Pedro II tinha uma outra cabeça, né? Se não me engano, se eu não me engano, parece que ele nem era católico, era o Dom Pedro II. Se não me engano, parece que ele era espírita. Se eu não me engano, posso estar enganado aqui realmente, né? Então ele tinha, sabe, uma visão muito mais realmente ele tinha uma visão muito mais eclética, né? Então, tinha uma visão muito mais realmente ele tinha uma visão muito mais realmente muito mais pluralista mesmo, né? Do que essa visão hegemônica que tinha a Igreja Católica. Mas a Igreja Católica, ela sempre foi muito favorecida, né, gente? Durante muitos anos aí, durante todos os governos aí, né? É, ela surgiu, ela sempre teve realmente, era ela que tinha, sabiamente mesmo, a maior parte, sabiamente, sabe, das concessões de rádio e televisão, né? Era ela que tinha. Se bobear, acho que ela continua tendo até a maior parte ainda da concessão de rádio e televisão. E enfim, né? E isso influenciou muito a nossa sociedade aqui brasileira, né? Influenciou muito mesmo, né? Então, na verdade, o cristianismo, o evangelismo mesmo, ele só vai ter uma força mesmo a partir do final dos anos 70, mesmo, né? A partir dos anos 70 é que realmente os evangélicos, né, os neoprotestantes mesmo começam a ter um pouco mais de força, sabe, que começa a crescer um pouco mais e dominar esse terreno que era até então, sabe, dos católicos, né? Tem algumas regiões ainda que os católicos ainda predominam ainda, por exemplo, como no caso do Nordeste, né? No Nordeste ainda, realmente, a maioria ainda é católica, realmente, né? A maioria é católica, realmente, né? Bom, mas vamos lá, né, gente? Vamos lá, vamos para 8 minutos aí, né? Eu estava só fazendo realmente aí um preâmbulo, mas vamos somente para a questão, sabe, realmente, sabe, se do que isso pode ser, né? Desse crescimento de evangélicos, realmente mesmo. Bom, cada um fala uma coisa, cada um tem um palpite, né, gente? Eu vou deixar até algumas descrições de alguns vídeos também, as descrições também aí, sabe, também, sabe, até de números também, sabe, do próprio IBGE, né, dizendo que realmente que a igreja evangélica pode atingir realmente a maioria, uns falam 2020, já estamos em 2020, né? Outros falam em daqui até 2024, 2030, enfim. Cada um tem um palpite, na verdade, né? É tudo sempre um palpite, né, gente? Tudo sempre um palpite, mas a gente também não sabe também. Eu acho que o que as pessoas também esqueceram também, sabe, de prever, é que como vai ser a reação da Igreja Católica daqui para frente, né? Como disse, né, gente? Eu acho que a Igreja Católica não vai deixar barato. Mas enfim, né, gente? Não vou entrar aqui nessa discussão, sabe, se vai ser ou não vai ser, se existe ou não. O caso é o seguinte, né, gente? Como é que a gente reage a isso, realmente, se houver realmente uma maioria, sabe, realmente evangélica?
Bom, a princípio, né, gente? A princípio, eu vou falar com vocês com toda sinceridade. Eu gostaria que vocês fizessem esse raciocínio junto comigo. E quem discordar pode fazer seus comentários, pode fazer realmente aí as suas refutações, né? Aqui mesmo no corpo de comentários vai estar disponível, vai estar aberto, né? E aí realmente, aí cabe, porque esse é um assunto, sabe, que merece realmente, merece mesmo uma discussão sobre isso. Enfim, e é só discutindo, né, só trazendo realmente argumentos que a gente consegue chegar, sabe, tirar uma verdade para si realmente, né? Mas eu não vejo, sinceramente, sabe, se houver, sabe, realmente esse crescimento da igreja, da igreja evangélica, a princípio eu não vejo isso como uma coisa também assim tão negativa também não. E vou te dizer por quê. A princípio não vejo, né? Por diversos motivos, né? Diversos motivos que eu posso elaborar aqui, posso colocar. Às vezes tem até diversos motivos que eu acho que provavelmente eu vou deixar de citar aqui realmente nesse vídeo. Mas primeiro porque realmente, em via de regra, a maior parte do povo católico, sabiamente mesmo, é burro. A maior parte. Segue a religião pela tradição. A maior parte do povo católico é burro. Tem até um vídeo também aí, sabe, que esses dias eu fiquei até sabendo aí, sabe, do próprio Mário Sérgio Cortella. Não sei se ele é católico ainda, não sei se ele é católico, mas ele já foi católico, provavelmente deve ter sido católico, não sei, né? Mas ele mesmo já chegou a falar, sabe, que a partir de 1965 a Igreja Católica deixou de celebrar, sabe, as missas realmente em latim, né? E com o sacerdote voltado, sabe, realmente para as costas realmente para o público e passou a fazer na língua, sabiamente na língua e passou a fazer na língua nativa, com o sacerdote já olhando realmente para o público, né? Para os seus fiéis realmente, né? Por quê? Não sei. Será que é talvez por conta realmente desse aumento de evangélicos também que está tendo realmente em diversas partes do mundo? É possível, né? O caso é que só a partir de 1965 que a Igreja Católica tomou esse tipo de atitude. Então, em via de regra, o povo católico, sabe, ele é burro, sabe, realmente. Ele segue a igreja pela tradição, né? Ele desconhece, sabe, da história, sabe, realmente mesmo. Desconhece da história da sua própria igreja, desconhece da Santa Inquisição, desconhece realmente da história do Santo Prepúcio. Pergunta para eles da história do Santo Prepúcio, poucos deles vão realmente saber o que é a história do Santo Prepúcio. Eu até já fiz um vídeo sobre isso. Né? Já fiz um vídeo realmente sobre isso, que qualquer coisa eu vou até deixar no cards aí, sabe, se for possível. Já fiz um vídeo sobre isso. Muitos deles desconhecem, por exemplo, a bula Dum Diversas. Pois é, a bula Dum Diversas, né? A bula, a bula episcopal Dum Diversas, né? Do Papa Nicolau V. Muitos deles desconhecem, né? E muitos deles conhecem a Santa Inquisição, muitos deles desconhecem realmente as cruzadas, o objetivo mesmo das cruzadas. Então eles não vão a fundo. Eles não vão a fundo. Eles seguem a igreja mesmo pela tradição. Essa é a grande verdade. Né? Aliás, tem até uma frase aí, tem até uma frase aí, sabe, do Vinícius César, que é um canal que tem aí, realmente mesmo, né? Um canal muito. É um canal, sabe, cético, realmente antirreligioso e ateísta também, sabe, realmente, né? Aqui na plataforma do YouTube, que ele chegou até a fazer um vídeo sobre isso, acho que se for o caso também, eu posso até colocar aqui também, né? Falando de que qual seria a pior vertente cristã do mundo, realmente, né? E ele chegou à conclusão que a pior mesmo é a Igreja Católica. E, gente, isso não tem nem o que discutir. Não tem nem o que discutir realmente com relação a isso. Com relação a isso, a gente não tem nem o que discutir. A Igreja Católica realmente é a pior religião cristã que teve até agora. É só você ver o passado da Igreja Católica. É só você ver o passado. Né? Só você ver o passado realmente mesmo da Igreja Católica realmente. Ainda vou fazer um vídeo ainda que eu estou devendo fazer ainda, sabe, gente, sobre a questão das cruzadas e sobre a questão, sabe, ainda da Santa Inquisição. Mas tem diversos vídeos aí, né? Tem até um canal aí chamado, acho que Covil do Jack, né? Acho que é isso, realmente. Covil do Jack, que fala sobre a Santa Inquisição. Ele dedicou 2 vídeos para falar sobre a Santa Inquisição. Absurdo, gente. A história é aquilo, e tem gente que nega aquilo, tem gente ainda. Né? Tem pessoas que levam ainda a descreditar aquilo, como Olavo de Carvalho, como diversos canais apologéticos aí, católicos, né? Eles negam aquilo.
né? Acha que não é nada daquilo, não foi nada daquilo, mesmo, né? Enfim, só que você não tem como você realmente negar a história. Não tem como você negar a história. Então, a princípio, gente, eu acho que já começa por aí. Todo católico, sabe, na verdade, ele é burro. Ele é burro, sabe, realmente. Ele é burro, sabe mesmo. Primeiro por desconhecer a sua própria história, né? E primeiro por desconhecer a sua própria Bíblia, porque na verdade muitos deles nem lê a Bíblia. Eles seguem a religião mesmo pela tradição. Tem até um padre aí, sabe? Esqueço o nome dele aí, sabe? O padre, que até o Vinícius César aí chama ele de Gargamel, né? E parece mesmo, né? Parece. Agora esqueci o nome do padre aí realmente, né? Mas que vive dizendo que realmente que os católicos seguem a igreja pela tradição. E é verdade mesmo, né? Os católicos, na verdade, eles seguem a igreja mesmo pela tradição. Eles nunca questionaram, sabe, mesmo como foi que surgiu o cristianismo, com o que foi o Concílio de Nicéia, o que foi realmente mesmo o que foi a. Eles desconhecem tudo, desconhece, sabe, aquilo que realmente obrigou, que o que levou, sabe, o cristianismo ser oficial, ser a religião oficial a partir de Teodósio. Desconhece, são completamente ignorantes. Desconhece, sabiamente, os enxertos, desconhece mesmo os livros apócrifos, desconhece, sabe, realmente as, a, a, os plágios com as religiões pagãs, né? Os plágios com as religiões pagãs, eles desconhecem tudo isso. São totalmente ignorantes, os católicos, pela sua essência. Então, aliás, a pessoa hoje, para ser realmente católica, tem que ser muito ignorante mesmo. Tem que ser realmente muito ignorante. Tem que ser. Não, isso não tem nem o que discutir realmente, né? Aliás, teve até um vídeo aí, sabe, daquele Conde Lupê, que ele chegou até refutar, sabe, realmente alguns vídeos aí, alguma discussão que está tendo sobre a questão, sabiamente, dos países católicos, porque na verdade são poucos países católicos que são do primeiro mundo. São poucos países dos católicos hoje que são, sabe, mesmo desenvolvidos. Quais são os países católicos hoje que são desenvolvidos? Quais são os países católicos hoje que são realmente mesmo, que estão, sabe, mesmo, de maioria católica, claro, de maioria católica, que estão, sabe, mesmo, que tem índice de desenvolvimento humano que apresentam, sabe, realmente que apresentam altos índices de desenvolvimento humano. Quais são? Itália. Espanha também não pode dizer mais, né? Porque a Espanha já está deixando de ser católica, né? Portugal também já está quase que deixando também, né? De ser católico também. Porque o resto é tudo país protestante, de maioria protestante. Ou então de maioria secular. A Europa, hoje, a maior parte dos países europeus são de maioria protestante ou então são seculares. Estados Unidos, também a mesma coisa. Canadá. O resto, América Latina, a maioria é tudo católica. Maioria. Então, o que eu falo também para vocês, sabe, gente? Se realmente o Brasil se transformar, sabe, mesmo, num país de maioria católica, sabe, na verdade, né? Eu não vejo isso também com tanto lado negativo, porque, pela sua essência, eles são burros mesmo. Os protestantes, na verdade, no mínimo, pelo menos, eles leem a Bíblia. Leem aquela Bíblia. Alguns, claro, de uma maneira até mesmo estúpida, né? Eles leem aquilo, sabe, aquilo que o pastor manda ler. Mas alguns leem, realmente entendem e começam, sabe, realmente a questionar. E não é à toa, sabe, realmente, que muitos dos. É por isso que é difícil. Teve até uma enquete aí que o próprio Vinícius César chegou a fazer realmente, né? Uma enquete aí de quantas pessoas que são realmente ateus hoje, né? São pessoas realmente. Quantas das pessoas. Qual era a sua religiosidade anterior? Quase que a maioria esmagadora era tudo evangélico. Era tudo protestante. É difícil você ver um católico, um ex-católico, que virou ateu. Quase difícil. E nesse número ficou bem específico, realmente. Ficou bem específico, realmente. Porque na sua essência o católico ele é ignorante mesmo, ele é burro, ele não sabe o que acontece, o que acontece em relação à sua volta. Então, eu não vejo isso como uma coisa negativa, se caso realmente os evangélicos mesmo atingir essa maioridade. Tudo bem, a gente até entende, sabe, que muitos desses evangélicos que chegam, sabe, realmente mesmo, eles chegam realmente mesmo, por exemplo,
existe uma bancada evangélica no Congresso, que, de fato, isso existe mesmo, né? Muitos desses evangélicos mesmo, é, é, enfim, eles utilizam, sabe, dos seus altares para fazer, sabe, realmente palanque eleitoral, né? Muitos deles mesmo exploram seus fiéis, né? Com seus dízimos, mesmo, com essa cultura do dízimo, né? De fato, disso eu realmente eu não discordo. Disso mesmo eu não questiono. Mas o meio católico ele é muito ignorante. Né? Ele é muito ignorante. É só você tirar mais ou menos, sabe, gente, de como está hoje o Nordeste e como é que está, por exemplo, hoje o resto realmente do Brasil. O Nordeste, por exemplo, que é realmente, infelizmente, dominado pelos católicos, está nessa pobreza aí. Uma parte dos estados aí não se autossustentam, não tem realmente receita própria para poder se autossustentar. Isso já há muito tempo. Ou seja, o Brasil é que acaba sustentando, na verdade, o Nordeste, que é de maioria católica. Tá entendendo? Que é, infelizmente, de maioria católica. Não estou dizendo, sabe, que o protestante é melhor que o católico. Eu diria, mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes o protestante acaba sendo menos pior do que o católico, realmente. É só você ver aqui na região sul e sudeste como é que é realmente mesmo hoje o nível de vida dessas pessoas. Muito melhor. Ou então menos pior. Tá entendendo, sabe, gente? Então, eu não vejo isso como uma coisa também assim tão negativa, né? Eu acho que esse crescimento, sabe, do evangelismo, dos evangélicos mesmo, né? É, é, dentro do cenário brasileiro, embora realmente isso é muito discutível, se vai aumentar, não vai aumentar, eu acho que isso é muito difícil, sabe, gente? Muito difícil de você realmente dizer isso. Aliás, tem até um vídeo também aí, sabe, que eu recomendo também, sabe, gente, do Nilton Serra Santana. Eu só não sei se ele fez que eu vou, qualquer coisa, eu vou colocar também aqui na descrição também, né? Mas tem um vídeo do Nilton Serra Santana, acho que ele não fez só esse vídeo, não, acho que ele fez dois também, sabe? Quando ele fala, sabe, que as igrejas protestantes, né, as igrejas evangélicas, é uma escola de ateus. É uma escola de ateus, realmente, né? Uma escola, sabe, mesmo, sabe, de incredulidade. Acaba virando uma escola de incredulidade. Porque o maior livro ainda, para você realmente ainda, para você se tornar ateu, o maior livro ainda, mesmo, é a Bíblia. Basta você apenas ler a Bíblia. Basta você ler a Bíblia, você vai ver, você vai chegar em, você vai encontrar diversas contradições, as maldades, né? As diversas maldades divinas, maldades mesmo dos ungidos, né? Dos ungidos do Senhor, né? Ungidos, por exemplo, e das babaquices que o Paulo diz em relação ao fim, das babaquices que em relação, sabe, diz em relação aos escravos e em relação, por exemplo, às mulheres, né? Da pedofilia, sabe, mesmo, sabe, do da pedofilia, sabe, realmente de Moisés. Eu não vou falar muito sobre isso ainda, mas acredito que muitos de vocês já viram isso realmente em outros canais também, né? Acredito, sabe, em diversos outros canais, né? Principalmente canais, por exemplo, como analisando a fé pela razão, do próprio Vinícius César, né? Do Originais Gregos da Bíblia, muito bom também, né? Todos os canais que realmente já falaram sobre isso, direto que você vê falar sobre esses assuntos. A pedofilia de Moisés, o genocídio de Josué, né? Que mais? O, o sanguinário do senhor Jefté, né? A maldade que Deus fez com relação à família, sabiamente, de Jó. E se eu for contar aqui, né, gente, as maldades aqui, né, o sacaneamento sacaneamento, né, que não sei se existe essa expressão, né, a sacanagem, né, vamos dizer assim, né, para ser mais entendido, né, o sacanagem que realmente que Jacó fez realmente com Isaac e que fez também com Esaú e que depois acabou sendo ungido depois, né? Então, sabe, gente, o que eu vejo é isso, sabe? Eu não vejo, se caso mesmo houver, sabe, realmente esse crescimento mesmo, sabe,
dos evangélicos, mesmo, né? Eu não vejo isso como uma coisa tão negativa. Aliás, uma outra coisa também que precisaria ser deixado bem claro é o seguinte: na Igreja Católica, o que existe é uma certa centralização. Né? Todos ali têm que obedecer ao papado, à Santa Sé, enquanto que no grupo evangélico, sabe, a coisa é muito mais pulverizada. É muito mais realmente muito mais pulverizada, muito mais realmente muito mais heterogênea, né? Não é tão homogênea, por exemplo, assim como existe hoje no catolicismo. No mundo evangélico já é mais heterogêneo. As culturas, os modos operandi, né? Enfim, os entendimentos, enfim, né? Enquanto que no catolicismo a coisa é homogênea realmente. Quer dizer, eles obedecem tudo que vem, sabe, realmente do papado. Senão você não é católico. Senão você não é considerado católico. Enquanto que no mundo evangélico, né, até pelas suas inúmeras vertentes, e até mesmo discussões entre eles, as brigas entre eles, as discussões, as divergências entre eles também, que existe também, né? Existe também entre os evangélicos, né? Isso acaba trazendo mais pluralismo realmente para o país. Então não é tão ruim também assim não, sabe, gente? Não é tão ruim assim. Aliás, é como já dizia Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra. E a Igreja Católica é quase que unânime, a Igreja Católica. Por quê? Porque ele segue a Santa Sé. Ele segue o papado, realmente. Porque para você realmente ser um católico, você tem que seguir o papado. Você tem que seguir as normas, sabe, realmente, do Papa. Olha aí a homogeneidade. Vocês entenderam? Olha aí a homogeneidade. Enquanto que o perfil, sabe, do mundo evangélico é muito mais heterogêneo. Então essa heterogeneidade, isso acaba também sendo uma coisa também positiva para o país. Acaba sendo realmente, né? Pode não ser, muitas vezes, um mundo desejado, mas é uma coisa, vamos dizer assim, menos ruim, podemos dizer assim, para o país realmente, né? E volto mais uma vez a dizer, sabe, gente, é só você ver, sabe, mesmo as regiões onde realmente onde o catolicismo realmente é hegemonia, é maioria. Você só vê pobreza realmente. É só você ver a América Latina, é só você ver o Nordeste do Brasil, né? São raros países, por exemplo, que são, por exemplo, como a Itália, como, por exemplo, a Polônia, como, por exemplo, a Hungria, que são de maioria católica. São raros realmente. Infelizmente são raros, né? Aliás, o Marco Antônio Vieira, sabe, até chegou a falar mais, chegou até a falar, sabe, que é nesses países mesmo, né, de maioria católica, como por exemplo a Hungria e a Polônia, a Hungria e a Polônia, onde está até crescendo já o antissemitismo. Já está crescendo realmente o antissemitismo, realmente, né? Então, isso é perigoso, sabe, gente? Isso é perigoso e isso é uma coisa que realmente a gente deveria rever. Então, por mais que realmente muitos desses evangélicos, eles estão crescendo até de uma maneira, vamos dizer assim, quase que é, desleal, né? Desleal mesmo, porque muitos deles utilizam ali os seus altares, né, para poder fazer os seus palanques eleitorais, chegam ao poder político, quer seja na esfera municipal, estadual e federal, né, utilizando esse abuso de prestígio, mas eu acho que essa heterogeneidade acaba sendo possível. Acaba sendo possivelmente mesmo, né? Porque o que é ruim mesmo é se nós tivéssemos essa homogeneidade. Essa homogeneidade acaba sendo realmente trágico para o país, realmente, né? E aí eu sou obrigado a citar aquela velha frase de Nelson Rodrigues, né? Quando ele disse, sabe, que toda unanimidade é burra. Porque, na verdade, é isso que os católicos são mesmo. Eu acho que é isso. Não que o protestante é mais inteligente, mas, em via de regra, a maior parte dos católicos são burros mesmo. São burros. Essa é a grande verdade, sabe, gente? Infelizmente. Bom, vamos ver o que vai realmente rolar nos próximos capítulos, aí, nos próximos anos, do que vai ser esse cenário, né? Com católico sem, com maioria ou não católica, com maioria ou não, sabe, evangélica, a gente tem que continuar lutando, sabe, aí pela laicidade e pela secularização aí, principalmente a laicidade, né? A laicidade e o respeito entre as religiões, que é fundamental, né? E, enfim, é isso, né, gente? Acho que não tem muito mais nada a dizer. Então, o vídeo vai ficar muito longo aí, né? Como diz realmente o Cláudio, né? Do canal
do canal do Ateu, eles sempre costumam falar isso, né? O vídeo fica muito longo aí, e aí fica meio que inassistível, realmente, né? Mas é isso, né, gente? Eu deixo esse vídeo aqui, sabe, aqui no ar, e aí o espaço está aberto, aqueles que quiserem fazer comentários, refutando, concordando, colocando realmente sugestões, dando os seus adendos, né? Enfim, fiquem abertos, né, gente? Fiquem abertos, o espaço está aberto, porque também é isso que é isso também que abre também, é isso que também que nos fortalece, né, nessa plataforma aqui também, sabe, do YouTube, né? Com essa discussão que eu pouco vejo hoje realmente, infelizmente, no dia a dia, né? Eu pouco vejo hoje isso realmente. E isso é uma pena, né? É uma pena realmente. Vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez, gente, a sua paciência, a sua audiência e a sua presença aqui no meu canal, com seus e também com suas visualizações, as suas inscrições e também os seus comentários. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Galera, eu sinto muito, mas eu vou ter que desligar o seu celular.